Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com variáveis, indentação e fazer comentários no DAX aqui dentro do Power BI. Este tema é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas ali que já estão saindo do básico, entrando no intermediário e precisam organizar suas medidas, porque as medidas começam a ficar bem grandes, né? Então fica mais fácil a visualização ali. E para você que está começando agora, já aprende também, porque vai te ajudar bastante aí no dia a dia e você já vai pegando o jeito desde o começo, beleza? Então bora lá. Primeiro aviso que eu preciso dar aqui dentro, tá? Dentro do Power Query, tá? Que é a ferramenta aqui dentro do Power BI, também tem uma linguagem, só que essa linguagem chama a linguagem M. E ela também é possível fazer variáveis, indentação e fazer comentários. Só que a regra que se aplica na linguagem M, lá dentro do Power Query, é diferente da regra que se aplica aqui no DAX, tá? Então não confunda, eu estou falando só do DAX. Um outro dia eu faço uma explicação lá para a linguagem M, beleza? Então bora lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nas minhas medidas, algumas medidas com variáveis, sem variáveis, tá? E mais para o meio, para o final, eu vou entrar na parte de indentação e fazer comentários, tranquilo? Então vamos lá. O que normalmente as pessoas fazem? Elas vão criando medidas uma a uma e depois vão juntando ela, que é o normal, tá? Para quem está começando, ó. Por exemplo, eu tenho uma medida aqui que é o total de vendas, ó, que é essa medida aqui, ó. Basicamente, eu usei uma Sumex, tá? Que eu estou multiplicando a minha quantidade de vendas pelo valor unitário do produto, beleza? Aí o que que a pessoa faz normalmente? Ah, eu quero fazer ali o meu vendas versus meta, tá? Então, ó, eu vou ter que calcular o total vendas, fiz uma medida. Aí eu calculei o total de vendas meta, ó, fiz outra medida. Basicamente, o que que mudou ali? A venda, só que a quantidade agora em relação à meta, e o valor unitário manteve igual. E daí eu vou lá e faço uma divisão, ó, vendas versus meta, a comparar nesse caso aqui, um pouquinho diferente ali da outra, tá? Mas vou utilizar essa daqui. Eu pego lá o total vendas e o total de vendas meta, uso uma divide aqui nesse caso, tá? Faço uma divisão e chego num valor. Então eu criei 3 medidas até chegar no meu resultado. Beleza? Isso que normalmente as pessoas fazem. Quando que eu recomendo você fazer isso aqui? Quando a sua medida vai ser utilizado dentro de um visual, por exemplo, eu preciso do total de vendas dentro de um visual, porque eu quero que o valor apareça ali, né? Eu quero, né? Falei errado. Aí eu crio uma medida. Ou quando essa medida vai ser utilizada em mais medidas no futuro, dentro de outras medidas no futuro. Aí você pode criar, tá? Agora, quando você vai criar uma medida só para utilizar dentro de uma outra medida específica, não vale a pena ficar criando um monte de medida. Então, se eu juntar essas 3 medidas que eu mostrei para vocês, ó, total de vendas meta e essa vendas versus meta a comparar. Dentro de uma só é possível. Você vai chegar nisso daqui, ó. Beleza? Só que aqui já começa a ficar confuso, tá vendo, ó? É um monte de informação aqui dentro, você bate o olho na primeira vez, você precisa olhar com calma ali, analisar o que está acontecendo, senão você não chega na sua resposta. Beleza? Então isso aqui é sem variável, você pode fazer. Juntei aquelas 3 medidas aqui dentro, ó, criei uma só em vez de 3. E se você usar variável, olha só o que acontece. Essa medida é exatamente a mesma coisa que está aqui, tá? Só que com variáveis, ó. Olha a diferença. Fica muito mais legível, muito mais organizado, fica bem mais agradável visualmente, né, também olhando, ó. Então, isso aqui e isso daqui é exatamente a mesma coisa e dá o mesmo resultado. Já vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês no começo da aula como utilizar variáveis dessa forma. Como que a gente dá um nome para uma variável, como que a gente cria uma variável, tá? Vou mostrar isso aqui tudo para vocês, beleza? E mostrando para vocês que isso aqui dá o mesmo resultado, ó, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa aqui primeiro, ó. Vendas versus metas a comparar, ó. Soltá-la aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, vendas versus metas sem variável. Ó, só estou criando aqui. E vendas versus metas com variável. Pode ver que é exatamente a mesma coisa o resultado final, ó. Então, este daqui, né? Lembrando ali que já tem 2 medidas até chegar nessa. Esta daqui e esta daqui são exatamente iguais. Tá vendo, ó? Então agora eu vou mostrar para vocês como utiliza a variável, ó, porque fica bem mais fácil. No começo pode parecer um pouco estranho se você nunca utilizou, pode parecer um pouquinho confuso, principalmente na hora que eu chegar nas funções maiores ali, tá? Mas acostumem-se, porque quando você está trabalhando com equipe, por exemplo, fica muito mais fácil a galera que está trabalhando com você ali entender o que, que você está querendo dizer. Aí depois vai entrar a parte de indentação ali, comentários também, que vai ajudar mais ainda. Beleza?
Então vamos lá. Eu vou criar uma medida aqui chamada variáveis e vou mostrar para vocês uma variável bem simples, a gente criando desde o começo e como que ela funciona. Ó. Nova medida, variáveis igual. Então vamos lá. Como que a gente cria uma variável para começar? Você coloca o nome da medida, né? E você vai chegar aqui ó, e vai apertar Shift Enter. A linha vai descer. Agora você vai ter que chamar a função da variável, tá? Que é essa aqui, ó, var. Coloca um var. Existem essas outras aqui, tá? Que servem para outras coisas que eu não vou entrar neste vídeo no assunto, tá? Então, utilizem essa daqui, que é o 99% das vezes é o que você vai utilizar. Essas daqui é para umas coisas bem específicas aqui que não vem ao caso. Beleza? Então, ó, coloca lá var. E agora você vai ter que dar um nome para uma variável. Eu vou botar um x aqui, rapidinho, e vou botar um igual e o 1, tá? Vou explicar para vocês o que acontece aqui, ó. O que vem depois do var aqui e antes do igual, ó, vou dar um zoom aqui para melhorar, assim. O que vem depois da variável e antes do igual é o nome da variável. Ó. O nome dela é x, tranquilo? E ela vale 1, neste caso aqui, beleza? Essa é a primeira regra que você tem que saber. A segunda regra é como que você dá um nome para essa variável, tá? Ela não pode ter espaço, por exemplo, aqui, ó, venda, fazer assim, ó, total vendas. Ó, tá vendo que já ficou vermelho aqui, ó? Já deu um erro. Não pode ter espaço. Primeira regra. Você pode escrever o nome se quiser, desde que não tenha espaço. Tranquilo? Você não pode colocar nenhum tipo de sinal aqui. Vou colocar uma coisa sem sentido aqui, ó, mas ó. Você não pode colocar um acento, nada do tipo. Você tem que ser sem sinal. O único sinal que você pode utilizar aqui é o underline, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser colocar um total, underline, vendas, você pode utilizar. Este é o único, tá? Se você quiser dividir a palavra, tipo total, underline, vendas, quando você precisa escrever alguma coisa muito grande, é interessante utilizar o underline, beleza? Então você pode utilizar esse. Todos os outros pontos, acentos, conchetes e coisas do tipo, não pode que vai dar erro, beleza? Outra coisa, você não pode começar aqui com um número, tem que ser começado com uma letra obrigatoriamente. Ó. Se colocar um número aqui na frente, dá erro também. Você também pode começar com underline, também não tem problema nenhum. Tranquilo? Então comece com texto ou underline. Não pode utilizar número no começo, tá? E não pode colocar nenhum outro sinal ali no meio, desde que seja o underline ali que você pode utilizar. Tranquilo? Essa é a primeira regra. Segunda regra, que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou criar uma segunda variável, tá? Shift Enter novamente. Var, tá? Tab, eu clico em cima. Vou chamar ela de total venda, só que com V maiúsculo, tá? Tá vendo que isso aqui tem um V minúsculo e aqui V maiúsculo. Vendas igual a 2 nesse caso aqui. Beleza? Não deu erro ainda, mas eu já vou chegar lá, tá? Eu vou finalizar isso aqui para vocês primeiro. Então, criei duas variáveis, tá? Uma com valor 1, uma com valor 2. Shift Enter novamente. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero imprimir, ou seja, eu quero mostrar o valor do meu resultado. Então você vai ter que fazer assim, ó, return, tá? Beleza? Sempre vai ter que ser esse return quando você trabalha com variável. Tab, eu clico em cima. E você pode colocar o resultado do retorno, o return, né, aqui na frente, ou você pode apertar um Shift Enter e colocar embaixo, que eu prefiro fazer, para ficar mais separadinho aqui. Coloca aqui, ó. Eu quero que o return, tá, o retorno da minha variável, retorne o total vendas. Total vendas, tá? Tá vendo? Lembre-se lá que tem que ter esse xizinho aqui, ó. Tá bem? Esse xizinho significa quando é uma variável. Toma cuidado para não colocar esse f de x. Às vezes você tem uma medida com o mesmo nome de uma variável, tá? Precisando você não puxar o resultado errado. Beleza? Ó, total vendas. Tá aqui, tá vendo? Ficou verdinho, bonitinho. Olha o que acontece quando eu apertar um Enter. Dá um erro. Por quê? Tá vendo que aqui tem total vendas e aqui tem total vendas com um V maiúsculo. Aqui dentro do DAX, tá? Ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Para quem já trabalhou com programação, alguma coisa do tipo, provavelmente não estaria nem assistindo esse vídeo, tá? Porque já sabe trabalhar com variáveis, coisas do tipo. Normalmente,
Algumas linguagens de programação, por exemplo, o Python, ela diferencia quando você coloca uma letra maiúscula numa variável e coloca uma letra minúscula em outra. Ela diferencia. Dentro do DAX, especificamente, é tudo igual, tá? Se é maiúsculo, se é minúsculo, não faz diferença nenhuma. Se eu quisesse diferenciar, o que que eu faria? Eu queria colocar o vendas aqui igual e teria que colocar alguma coisa para diferenciar. Por exemplo, posso colocar aqui um underline para separar o total vendas de total vendas com underline. Se eu apertar enter, agora está funcionando. Beleza? Então, acho que essa parte aqui vocês entenderam, né? Tranquilo? Como eu já criei essa variável, tá? Eu vou pegar ela aqui e vou soltar ela aqui embaixo, para mostrar o resultado para vocês. Vou clicar aqui novamente. Dá uma olhada aqui, ó. O que que aconteceu? Depois do return, ela só vai mostrar o que que você colocou aqui, ó. Se eu coloquei, ó, retorna para mim só o total vendas. Total vendas vale 1, tá? Sem underline. Eu vou trocar o nome aqui para não confundir vocês, tá? Eu vou colocar aqui quantidade, quantidade. E aqui em cima eu vou colocar, pode ser total vendas mesmo. Deixa assim. Enter. Ignora os valores ali, tá? Só para vocês entenderem. Ó, tá vendo, ó? Ele só retornou esse valor aqui, 1, que é o total vendas aqui em cima. Beleza? Se eu alterar ele, por exemplo, aqui para 100, tá 1000, vai, dar um igual, ele vai retornar. Se eu alterar isso aqui para 20.000, não muda nada. Então, primeira coisa, primeira de várias coisas, né, que eu já falei aqui, vocês precisam entender. Depois do return, ele só vai retornar o que você colocar aqui dentro, ou seja, no caso aqui é uma variável. O que que você pode fazer também? Você pode criar uma divisão aqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar meu total vendas e dividir pela quantidade, certo? Ó, xizinho ali, lembre-se. Tá vendo, ó? E dá um enter. Ó, ele vai executar um cálculo, obviamente que ele tá com casas decimais a menos, ó, vou colocar mais casas aqui, ó. Deixa assim, ó. Ó, ele executou um cálculo, né? Se eu trocar aqui agora, deixar 20, por exemplo, ó, deu 50, ele executa um cálculo. Então, depois do return, você pode colocar, por exemplo, uma função aqui também, ó. Você pode colocar uma divide aqui depois do return, vai funcionar normal. Então, bem resumidamente para vocês, ó. Para criar uma variável, precisa colocar um var e ela precisa ter um nome dentro daquelas regras que eu falei. Não pode ter nenhum acento, não pode começar com número, e o único sinal que você vai poder utilizar aqui é o underline, tá? E os nomes aqui não são diferenciados por letra maiúscula ou minúscula. Então, sempre você vai ter que colocar alguma coisa diferente para diferenciar uma coisa da outra. Depois do igual, basicamente você pode chamar uma função, se você quiser, ó, por exemplo, um sum max, e você pode construir uma função normalmente ali como eu estava construindo na outra ali que já está pronta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero o sum max de vendas, vou replicar aquilo que estava na outra ali, tá? E aqui vai ser vendas, ó, quantidade versus vendas, valor unitário. Ó, fecha parênteses e vamos dar um enter. Tá vendo? Ó? Funciona normal, não tem segredo nenhum. Então você pode construir aqui dentro de uma variável funções aqui dentro e depois você vai pegar o resultado dessa variável e vai jogar aqui dentro de outras funções que eu já vou mostrar para vocês que acontece, né? E por aí vai. Vou voltar ali, deixar os 1000 de novo. Beleza? E para finalizar esse assunto de variáveis, mais duas regrinhas importantes. Uma delas eu até esqueci de comentar antes, ó. Que o nome da variável não pode ser o nome de uma função dentro do DAX. Por exemplo, se eu chamar essa variável aqui de sumX, que é a função que nós acabamos de utilizar, ó, ela não funciona. Simplesmente assim, tá? Você não pode utilizar. Se você passar o mouse aqui em cima, ó, o que que ela vai falar? SumX é uma palavra reservada, ou seja, é reservada pelo DAX para o DAX criar uma função, então ele não vai te deixar utilizar. Se eu tentar utilizar outra aqui, ó, por exemplo, a divide, apertar Enter, ó, também não deixa. Então tomem cuidado com isso aqui para não cometer esse erro, tá? Mas quando acontecer assim, vai ficar vermelhinho, você coloca em cima, ele vai te falar o problema, tá? Aí você só troca o nome da variável aqui, também não tem muito problema não, ó. Quantidade. Vou deixar o nome antigo. Já mostrando uma outra coisa, ó, tome cuidado para não escrever errado, ó. Quantidade sem o E aqui e aqui tá com E, tá? Se eu apertar Enter, vai dar erro também. Então, tudo isso aqui é importante, ó. E a última regra importante
é que uma variável criada dentro de uma medida não pode ser utilizada dentro de outra medida. Então, se eu tentar, por exemplo, chamar isso aqui total vendas numa medida nova que eu estou criando, ela não existe. Então, você não consegue utilizar, só vai conseguir utilizar aqui dentro, beleza? Então, essa parte a gente finalizou. E agora vamos para outra parte ali, né? Então, vou dar um enter aqui. Agora vamos ver essa parte de indentação e fazer comentários, ó. Como que funciona a indentação? Eu tenho uma medida aqui chamada Pareto Vendas. Ela não está indentada, mas ela está funcionando normalmente, ó. Criei as variáveis, obtive o meu return, botei os resultados aqui e cheguei no meu valor. Esta medida aqui, tá? Dá resultado a este gráfico aqui, ó. Caso você queira saber como que constrói, tá? Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um vídeo explicando como que constrói esse gráfico de Pareto, beleza? Mas vamos lá, ó. Qual que é a diferença, ó? Aqui ela está não indentada e aqui ela está indentada, ó. Olha a diferença que dá visualmente, ó. Tem várias quebras de linhas aqui. Aí você vai me falar, ó, tá mais complicado de entender. À primeira vista, parece, tá? Mas quando você começa a entender como que funciona a indentação, facilita o entendimento, principalmente para medidas desse tamanho aqui, ó. Aqui ainda beleza, né? Agora, quando você começa a colocar muita variável, muita função grande, assim, né? Tipo aqui pulou para a linha de baixo, às vezes começa a pular 3 linhas, daí começa a acontecer o mesmo problema da anterior lá, se lembra? Ó? Essa aqui, ó, sem variável. Por exemplo, aqui já pulou 2 linhas, ó. Aqui já foram 3. Aí mesmo com variável começa a ficar muito grande. Aí o que que a gente faz para melhorar ainda mais essa separação ali, né, essa organização? A gente começa a colocar indentação, ó. E como que essa indentação funciona, tá? Eu não vou criar uma medida do zero para explicar isso aqui, vou mostrar aqui dentro para vocês, ó. Eu vou voltar essa função aqui para uma linha só, da forma original, né? Então vamos lá, vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Vou voltar ela inteira, mostrar para vocês, ó. Isso aqui dentro do Power BI, tá? É basicamente estético no quesito de organização, tá? Para melhorar a organização ali, visualização. Mas ele não afeta a sua fórmula no quesito de funcionamento. Quando você está trabalhando com programação, por exemplo, Python, se você fizer uma indentação errada, a fórmula quebra e não funciona. Neste caso aqui, não vai acontecer isso, tá? É estritamente específico para organização e a sua visualização ali quando você está trabalhando principalmente com equipe. E como normalmente é feita essa indentação? Ó. Logo após colocar o igual depois da sua variável criada, ó, var, total vendas, igual. Nós vimos aqui logo depois do igual, tá? Só vou tirar esse espaço aqui para ficar da forma certa, ó. E aperta Shift Enter. Obviamente que neste caso aqui, eu já estou com uma função pronta e vou quebrar ela, tá? Mas você vai fazendo, pulando linha, dando espaço ali e vai construindo a função. Você não vai construir a função e depois quebrar ela. Não faz sentido nesse caso, beleza? Então, ó, neste caso aqui, a Calculate veio para cá. Você daria um Shift Enter e um Tab. Ficaria aqui na linha, ó, da variável que você criou. Em algumas situações você pode dar até 2 Tab, tá? Quando você está trabalhando com uma função muito grande. Mas é muito raro de ser utilizado, beleza? Ó, Calculate. Aí você abriria parênteses da Calculate. Shift Enter novamente, ó. Veio para cá, ó, tá vendo, ó? O que que acontece? Quando eu dei Shift Enter agora, pode ver que ela não foi lá pro início, ó. Ela ficou 2 espaços acima, ou um espaço acima da Calculate. O que que aconteceu? Ela fez uma indentação aqui meio que automática já. Isso quer dizer o quê, ó? Que esta parte aqui da função, tá? Que é o argumento da Calculate, ela está dentro da Calculate. Beleza? É isso que está dizendo aqui, que esse espaçamento aqui entre a Calculate e o início aqui, ó. Se eu vim aqui depois da vírgula e dar um Shift Enter novamente, olha o que acontece. Ela ficou no mesmo espaçamento, ó. Beleza? Eu poderia até fazer uma indentação se eu quisesse na All Selected aqui, mas não faz muito sentido porque ela é uma função pequena. Quando a gente está trabalhando com funções maiores, daí a gente pode fazer uma indentação, que é, por exemplo, essa situação aqui de baixo, ó. Tá vendo, ó? Que eu indentei a SumX, dei 2 tab, ó, um tab, 2 tab e depois indentei a filter de novo, ó. Por quê? Porque a filter era bem grande, ó. Então você pode fazer nesses casos aqui. Tá vendo que é meio um livre-arbítrio ali, vamos dizer assim, você pode ir ajustando ali conforme a sua necessidade.
mas basicamente essas daqui são as práticas. Você não precisa ficar indentando tudo, tá? Mas algumas são recomendáveis fazer. E finalizando isso daqui, ó, outra coisa importante, ó. Quando que você vai fazer a quebra? Ó, primeira quebra você faz depois de parênteses, né, aberto, e a outra quebra você faz depois das vírgulas, né. Então, ó, fechei uma vírgula aqui, Shift Enter, joga para baixo, beleza? Fiz lá, cheguei até aqui, ó, fechei o parênteses dessa ao select, aqui no caso, né? Nesse caso eu tô fechando, poderia fazer uma indentação, mas não fiz. E o último parênteses, né, que é a fechada de parênteses, o que que é importante a gente fazer? Ó, a gente pega ele e joga na mesma linha da calculate aqui, ó. Então, ó, Shift Enter, ó, vem para cá, ó. Se eu deixasse do jeito que tá aqui e apertasse Enter, ó, não daria erro nenhum. Apertei um Enter para mostrar para vocês, ó, não deu erro na forma. Mas, visualmente mais interessante, tem que deixar na mesma linha da calculate, ó. Tá vendo que tem essa linha aqui, ó? Você deixa ela em cima. Por quê? Quando você bate o olho, você sabe, ó, minha calculate fechou aqui, ó. Você já sabe, ela veio daqui até aqui. Facilita na hora de visualizar, né? Beleza? Basicamente, a parte de indentação é isso aqui, tá? Então, isso aqui você vai aprender com o tempo, tem que aprender com mais calma aí, porque tem vários detalhezinhos. No começo pode parecer complicado, tá? Mas você vai se acostumando bem de boa ali. O que é mais complicado é nesses casos aqui, ó, porque ó, fiz uma indentação, aí tem uma indentação dentro da indentação, né? Se tivesse uma outra função grande aqui, a gente ia indentar mais uma vez. Para quem já trabalhou com programação ali com Python, o pessoal tira de letra isso aqui, porque dentro do Python, como eu disse anteriormente, se você não fizer isso aqui de forma correta, você quebra a sua função ali e você não consegue utilizar, beleza? Mas para quem está trabalhando com Power BI, vai aprendendo, que provavelmente no futuro você vai acabar aprendendo alguma linguagem de programação e vai ser importante. E para finalizar, agora a gente vai na parte de comentários, que eu tenho esta Pareto aqui comentada para mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Ó. Isto aqui são comentários, ó. Tá vendo? Ó? Vendas da categoria atual no contexto. Ó, e como que você faz um comentário? É só dar dois barras aqui, ó. Apertar duas vezes a barra, tá vendo? Essa barra aqui é inclinada para a direita, tá? Então, por exemplo, se eu quiser comentar essa variável aqui, ó, se eu vir aqui na frente dela e colocar duas barras, ó, o que que acontece. Tá vendo? Ó? Ela foi comentada. Então, ela fica verdinha. Tudo que tá verdinho é um comentário e ela não vai interferir na sua fórmula. Neste caso aqui, como eu, por exemplo, dei duas barras aqui e comentei uma variável, se eu apertar Enter, vai dar erro. Por quê? Chega lá embaixo, a minha medida tá falando aí, cadê a variável? Tá vendo que tá vermelho aqui, ó? Sumiu, porque ela, quando você coloca essas duas barras aqui, tudo que tá na frente dela não existe mais dentro da medida. Então você pode colocar comentários ali. E quando que você utiliza isso? Conforme você vai escrevendo ali sua medida, para você mesmo no futuro, ou por exemplo, você está trabalhando com uma equipe, você vai explicando o que, que tem em cada situação. Vou voltar ao que estava aqui para mostrar para vocês. Ó. Ó, apertei Enter, tá funcionando de novo, beleza? Ó, o verdinho aqui não voltou, tá? Mas tipo, é um bug, ele tá funcionando normal. O que que acontece? Ó, por exemplo, essa variável aqui, o que que ela significa? Ó? Vendas da categoria atual no contexto. Então eu escrevi aqui, ó. Vou colocar a variável de novo aqui, ó, para vocês e apertar Enter. Só para satisfazer o meu toque, que tinha ficado tudo verde. Agora não tá tudo verde de novo, beleza? Então você pode colocar no, duas barras, né? E escreve, ó, total de vendas para todas as categorias selecionadas visíveis. Você não especificamente pode deixar aqui fora, tá? Se você quiser pegar isso aqui, por exemplo, ó, apertar copiar, você pode colar aqui na frente, ó, não tem problema nenhum. Tá vendo? Ó? Não afeta. Pode colocar aqui, ó. Teoricamente está colocando no meio de uma calculate, ou seja, no meio de uma função, né? Ó, não afeta em nada, desde que tenha isso daqui, tá? Então, tome cuidado na hora de utilizar também, não vai ficar colocando no meio assim de qualquer jeito, ó, principalmente quando o texto é grande, que começa a atrapalhar a visualização também. Beleza? Então, toma cuidado com as boas práticas. Normalmente a gente coloca antes ou coloca depois. Caso você precise comentar alguma coisa no meio, bem específica, o que, que é recomendado fazer? Ó, você vem aqui, dá um espaçamento bem grande para ficar fora da linha da sua função, coloca as duas barras e comenta. Calculate, vou colocar aqui. Calculate. Beleza? Enter. Ó. Não afetou em nada.
Isso aqui é uma boa prática, tá? Não vai colocar colado aqui dentro que vai ficar muito estranho. Principalmente se outra pessoa pegar e vai falar, pô, a pessoa vai falar, mentalmente falando, né? Ah, a pessoa não cuida, ela tá fazendo errado os comentários, coisas do tipo, beleza? Então toma cuidado com isso aqui, beleza? Então, basicamente, a aula é isso aqui que eu ia mostrar para vocês hoje, tá? Então você aprendeu aqui a parte de variáveis, aprendeu a fazer essas indentações aqui de uma forma mais básica, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais avançada, com mais detalhada, podem deixar no comentário que eu faço uma explicação para vocês tranquilamente, posso fazer um outro vídeo. E a parte de comentário também, que não tem segredo nenhum, é só colocar essas duas barras aqui inclinadas para a direita. Você pode comentar em qualquer linha aqui que ela não vai afetar é, a sua medida de jeito nenhum, como vocês viram, e vocês podem comentar até uma variável. Então, por exemplo, eu criei uma variável e eu não quero utilizar ela agora, eu quero fazer um teste. Você pode comentar ela e tirar ela fora, tá? Caso vocês não queiram usar, desde que é uma variável ali, por exemplo, se você não chamar ela, não tem problema nenhum, né? Então você pode tomar essas ações aí no seu dia a dia, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Pode deixar aí no comentário. Se vocês puderem, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui porque deu um trabalhinho para fazer. E qualquer dúvida, como disse, pode deixar aí no comentário. Valeu, fui!